Bom dia, meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Fé, essa live que tem aquecido o nosso coração. Olha aqui, gente, tá toda boba, ultimamente tão bem acompanhada, muito feliz. Não, acho que porque tá com pouca luz aqui. Muito feliz, pastor Duda já tá aqui com a gente, com a pastora Tamara, a gente já vai chamar vocês, meus amigos. Prepara o teu coração, porque olha, vai ser forte, vai ser lindo. Vamos chegando. Bom dia, gente. Chama todo mundo e vem. Dispara esse aviãozinho aí para pelo menos 5, 10 pessoas e vamos começar o nosso dia transbordando da presença do Senhor. Convide alguém para estar aqui com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar conosco de maneira muito especial. E eu já queria começar aqui conversando um pouquinho com vocês, enquanto vocês estão chegando. Pastora Tamara, linda, bom dia. Bom dia. Oh, meu Deus, enquanto a Aniel tá aí, enquanto vocês estão entrando e disparando esse aviãozinho, vou compartilhar com vocês um versículo que eu amo, que me fortalece, um recado de Pedro para todos os cristãos que estavam aflitos e cansados. Talvez como você nessa manhã, talvez como você no dia de hoje, passando por alguma situação difícil, algum momento desafiador, às vezes esgotado emocionalmente por algum motivo. E eu queria compartilhar isso com você. 1 Pedro 5:10. Lá diz assim: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Uau, que palavra poderosa! Olha o que o Pedro diz, depois de vocês terem sofrido durante pouco tempo. Olha a segurança, a esperança que a gente tem num Deus de toda graça, que recompensa você, que te fortalece, que te ajuda. Um Deus que garante que você vai enfrentar processos sim, mas você vai viver o propósito. Um Deus que garante que vale a pena você perseverar, vale a pena você avançar, não desistir, não desanimar. Às vezes a gente tá, né, amor, no olho do furacão, no meio da tempestade. A gente acha, quantas vezes a gente já conversou sobre isso? A gente acha que não vai passar nunca, que tá demorando demais. Mas de repente, o Senhor vem com a sua maravilhosa graça, derrama sobre nós o favor dele. Aliás, ele já liberou esse favor sobre nós. Mas aí a gente entende o posicionamento certo diante de Deus. E a gente começa a desfrutar dessa graça, desse favor. O de repente de Deus nos alcança. Às vezes o cenário ainda é desafiador. Mas porque a gente mudou, porque a gente se alinhou com aquilo que Deus esperava de nós, com aquilo que Deus tinha para a nossa vida, porque a gente se alinhou com o propósito dele, tudo começa a dar certo. O refrigério vem, o bálsamo vem. É diferente, a gente fica ativado, a gente fica diferente, cuspindo fogo do céu. E isso é do Senhor, isso é de Deus. Deus não precisa mudar o cenário para mudar você, muito pelo contrário. Primeiro você muda e aí as coisas começam a mudar, porque enquanto a sua visão não estiver alinhada, enquanto os seus pensamentos, a sua mentalidade não estiver alinhada, você não vai sair desse ciclo de dificuldade, você não vai romper. E eu acho muito interessante esse recado de Pedro, sabe? Lá em Tiago 1, de 2 a 5, diz que a gente precisa ter alegria por passar por provações. Alegria por passar por provações. Porque a provação ela vai produzir perseverança. A perseverança precisa ter ação completa. Quando isso acontece, quando a gente passa por uma provação e a gente persevera e a gente avança, firme nessa segurança de que o Deus de toda graça está com a gente. Quando isso acontece, a gente começa a ver nos problemas oportunidades, o que a gente chama de problema, de caos, de tempestade, de desafio. Deus chama de oportunidade. Deus começa a fazer desse lugar que parece tão difícil, esse deserto, esse lugar tão que a gente diz que não gosta, esse lugar de dificuldade, começa a virar o seu lugar de ativação. É muito interessante o que Deus faz.
É muito interessante. Ele faz com que aquele sofrimento se torne a oportunidade da gente crescer, se aproximar dele. Sabe o que Deus faz? Através do caos, através da dificuldade, amor, ele tira a gente do lugar de autossuficiência e leva a gente para um lugar de dependência. Não é porque Deus tem prazer na nossa dor, na nossa dificuldade, não é nada disso. Deus não tem prazer em te ver triste. Deus não tem prazer em te ver sofrendo. Muito pelo contrário. Ele tem prazer em te ver rompendo, porque quando você conquista algo, é a glória dele que se manifesta. Dele. Ele tem prazer. Mas às vezes ele precisa te ensinar a sair desse lugar de autossuficiência para te trazer para um lugar de dependência, onde você vai experimentar a graça e o favor de Deus. Amém. E para concluir, né, a gente precisa orar constantemente, eu falo muito isso aqui no Papo de Fé, fazer da nossa oração um estilo de vida, porque isso nos mantém conectados com o Pai, isso nos mantém posicionados, alinhados com esse Deus da graça, com esse Deus da segurança, da esperança, da certeza de que esse momento difícil vai passar e de que a glória, a honra, a bênção de Deus repousará sobre nós. Amém. De forma muito especial. Amém. Pastor Marcelo está aí também. Oh, meu Deus, que alegria, que honra. Bom dia, Pastor Marcelo. Oh, gente. Lembrar que o deserto é um espaço, é um lugar de caminhar. De passagem, né? É um lugar de passagem, não é um lugar de moradia, né? Então, se a gente está passando por algo difícil na nossa vida, a gente tem que lembrar, continuar a caminhar, ainda que a areia seja dura, seja difícil, quente, que não haja água, que não haja alimento. Se você não conseguir caminhar, se rasteje. Se conseguir caminhar, corra. Mas vai, não para. Não para. Se não consegue correr, caminha. Se não consegue caminhar, se rasteje. E lembre que o lugar de deserto é um lugar de passagem, é um lugar temporário. Deus está com você no deserto. É verdade. E até no deserto você vai florescer, se você estiver aliançado com Deus. Até no deserto você vai frutificar, vai prosperar, porque o nosso Deus é aquele que abre rios no ermo. Verdade. Sabe, nosso Deus não falha, gente. Não há impossíveis para ele. José prosperou no deserto, no momento difícil, no momento de dificuldade. Ele não prosperou no momento de fartura. Quando estava faltando, ele estava preparado para aquele momento. Deus tinha dado a estratégia. José tinha uma aliança com Deus. Essa aliança inquebrável que nós temos que ter com Deus nos faz caminhar pelo deserto, pelas dificuldades, pelas adversidades, de forma tranquila. E segura. Porque estamos dependentes de Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus, é isso aí, esse é o nosso pequeno devocional de hoje e a gente vai orar para chamar o pastor Duda, a pastora Tamara, para que você possa continuar, né, amor, recebendo do céu, recebendo de Deus. Você já chamou alguém para estar aqui nessa live? Você já chamou alguém para receber essa porção poderosa, essa chave maravilhosa que pastor Duda e pastora Tamara vão entregar nas nossas mãos hoje? Se você ainda não fez, faça, não retenha essa bênção, compartilhe com alguém. Amém? Comece o seu dia de forma diferente. Quando você ajuda alguém, você promove algo na vida de alguém, aleluia, você será agraciado por Deus. Quando a gente pensa que está ajudando alguém, no fundo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Recebendo a verdade. Nos tornarmos uma pessoa melhor, nos tornarmos alguém que faz a diferença. A gente muda o ambiente, amado, da nossa casa. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente ajuda uma pessoa, um amigo, um familiar, ou quando a gente ajuda em casa, uma simples atividade, você faz o cafezinho da manhã, deixa aquele ambiente gostoso, o cheirinho gostoso do café, você torna aquele ambiente legal, gostoso, você chega, que cheiro gostoso, aquilo já lembra a paz de você sentar numa mesa, tomar um bom café com alguém que está ali. E quando você encaminha uma live, encaminha uma palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus,
você está se tornando alguém melhor. Vou usar os termos aí não cristãos, né? Você está evoluindo, né? É a palavra que as pessoas usam por aí. Mas você se torna alguém melhor em Deus porque você se aproxima dele quando você ajuda alguém. Quando você estimula um amigo, um irmão, um parente a frequentar um culto, ter mais contato com a palavra de Deus, você está se tornando alguém melhor porque você está se aproximando de Cristo. Porque aquilo que arde no coração de Cristo são as pessoas. Somos chamados para servir, pastor Márcio. Somos chamados para servir. Somos chamados para servir a Deus. Porque Ele também nos serve. Quando a gente se aproxima dEle, é como se nos aproximássemos de um espelho. A gente vai... Quando a gente se olha no espelho, a gente assim se acha bonito, né? Aí quando a gente se aproxima dele, a gente vai vendo as nossas imperfeições e a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos e dizer: precisamos melhorar, porque há um vazio aí fora do tamanho de Deus, amado. Uau, verdade. Um vazio do tamanho de Deus que precisa ser preenchido. E ele só vai ser preenchido quando você der os seus próprios passos em direção a Cristo. Quando nós estamos aqui pregando, ministrando, nós estamos te alimentando, mas isso não basta. Você vai precisar dar os seus passos todos os dias em direção ao Pai. Lá vai ser o encontro com Deus, no teu quarto em secreto. É verdade. O teu espaço, o tempo que você se dedica à palavra. Pega um versículo, quero te desafiar, pegar um capítulo da Bíblia, ler e anotar 3 pontos e meditar sobre aquilo ali. Isso aqui, ó. O caderno está todo riscado. Deus vai falar contigo, vai fazer a diferença no teu coração e você vai querer transbordar o amor de Deus para a vida das pessoas. E quanto mais você transbordar esse amor na vida de alguém, plantar uma semente na vida de alguém, você vai ser agraciado por Deus. A graça de Deus vai estar sobre você. Você vai se sentir cada vez mais apaixonado por Cristo. E você vai ter o prazer de ver os frutos e as sementes que você plantou na vida de alguém. Não há preço que pague, amado. Quando você vê a transformação da vida de alguém e que você fez parte, que você foi usado por Deus, você vai ser edificado por Deus. Você vai sentir a presença e o verdadeiro Deus que existe e está vivo. Aleluia. Ele vai fazer a diferença na sua vida à medida que você ajuda alguém, que você planta semente na vida de alguém. Preencha esse vazio do tamanho de Deus que há na vida das pessoas com o poder da palavra e o Espírito Santo. Amém? Amém. Amor, ora por nós para a gente chamar o pastor Duda. Amém, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, nessa manhã linda, Senhor, de sol radiante, Pai, que o Senhor nos encha. Enche esse casal, Pai, para falar acerca do teu reino, das tuas benfeitorias, Pai. Os frutos do teu Espírito, Senhor, possam jorrar deles, desse casal abençoado de pastores, Deus, que já tem feito a obra com tanto carinho, Deus. E que essa palavra, Senhor, possa conectar o coração das pessoas que ouvi-la ao Pai. E que essas palavras que foram ministradas hoje aqui, Senhor, possam estar conectadas ao teu coração também, meu Deus. Oh, Jesus, transformação de pessoas, transformação de mentes, renovação de mentes, nós te pedimos nessa manhã, Deus. Que essa live, Pai, não pare por aqui, Deus. Amém, Jesus. Que ela não termine aqui no dia de hoje, no dia 11, Senhor, mas que ela se estenda, Deus, para o resto da vida de cada um que ouvi-la, Deus. Que a tua palavra, que as tuas bênçãos do céu, Deus, possam encher o coração de pessoas que estão vazias, que não sabem do que precisam, Deus, e por vezes elas se enchem de coisas que não te agradam, Deus. A pornografia, Senhor, a prostituição, a droga, Deus. Oh, Jesus, tanta gente se preenchendo com coisas que não vêm ao teu coração, que não te agradam, Deus.
E você tem um mar, Deus, um oceano de bênçãos para elas através da tua palavra. Que elas possam despertar, Deus, para um caminhar em ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento, essa manhã, Deus, a nossa semana, Jesus, aos teus cuidados. Nos embala, Pai, como nós embalamos aqui na terra as crianças no nosso colo, Deus. Que o Senhor possa nos embalar os nossos corações, a nossa mente, transformação da nossa alma, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Glória a Deus, coisa linda a gente poder começar o dia assim, né? Amém. Deixa eu chamar aqui os nossos pastores da Palavra Viva, pastor Duda, pastora Tamara. Esse casalzão, gente, abençoado. Mas que alegria! Quero dizer que vocês são referencial para a nossa vida, de casais, de pastores. A gente ama as caixinhas de perguntas do pastor Duda. A gente ama, a gente vibra aqui. A gente gosta muito. Mas ela invade a caixinha aqui, né? Muito bom. Eu quero, assim, a gente quer deixar vocês super à vontade para ministrarem aquilo que o Senhor já derramou sobre vocês. O Papo de Fé é a nossa casa. Estão em casa, quebra tudo para Jesus. Vocês já viram, né, que o nosso caderno é pequenininho. A gente está aqui pronto para anotar tudo, para aprender, para receber. Amém. Então, fiquem à vontade, viu? A gente vai desativar o microfone só para não dar interferência aí para vocês, mas qualquer coisa é só chamar, a gente está aqui. E é uma honra ter vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Então, né, falar um pouquinho só para quem não nos conhece, a gente se apresentar. Eu e a Tamara somos pastores hoje na nossa igreja Palavra Viva em Canasvieiras, né? E nós amamos o que a gente faz e a gente tem falado muito sobre casais, muito com relacionamentos. A Tamara também trabalha muito com terapia, né? De mulheres, situações de relacionamento. E isso começou, né? Por uma dor. Nós casamos muito cedo, tinha 16 anos. A minha idade não precisa falar. E Tamara é um pouquinho mais velha que eu. Ela tinha 21 anos quando a gente começou a se relacionar. 22 anos. E nós cremos, né, nisso e nós acreditamos que a nossa vida, o nosso relacionamento, e por isso nós começamos a trabalhar com casais na época, é que e muitas vezes nós pensamos em terminar esse relacionamento. E hoje nós agradecemos por todas as vezes que Deus não permitiu que terminassem. E nós começamos a pensar exatamente dessa forma. Quantas pessoas elas pensam em acabar com o relacionamento quando na verdade o problema não é a outra pessoa nem a falta de sentimento, né? A verdade é não saber lidar com o que é relacionamento. E a gente começou a trabalhar isso com pessoas e compartilhar do nosso testemunho. E compartilhando do nosso testemunho, a gente começou a agregar pessoas com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? Por exemplo, casando com 16 anos, eu fui pai aos 17 anos, nós temos 3 filhas, eu e a Tamara, né? Nós temos 3 filhas. E em muitas situações, a gente conta as histórias dos pessoal, a gente pede para a gente contar na caixinha de pergunta, no dia a dia, né? De algumas situações que a gente passou e as pessoas começam a se identificar, entendeu? E elas se identificando, elas começam a dizer só um pouquinho. Eu também passo por isso, passei por isso. Então é possível que dê certo, né? Então nós passamos a ser uma prova social daquilo que Deus ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer. A gente brinca de uma situação, né? Outra hora a gente fala mais sobre isso, mas uma situação que a gente brigou muito feio. E a minha esposa se agarrou no pau dentro de casa, aquela função. E eu falei, ó, eu não aguento mais, eu vou embora. Ela falou, tu vai embora? Saiu atrás de mim, eu entrei no Fusca, nós tínhamos um Fusca na época, e ela meteu o pé na porta do Fusca. A porta do Fusca entrou para dentro, assim, e as pessoas começaram a se identificar com essas loucuras assim, que a gente passou, e começaram a dizer só um pouquinho. Então quer dizer que é possível o meu relacionamento também dar certo. E a gente começou, claro que é possível, nós somos a prova social disso, que é possível, Deus faz, Deus transforma, Deus restaura, né? Aí teve outra situação, começo de relacionamento. Eu falei para Tamara, acabou, eu vou embora para casa,
vou voltar para casa da mamãe, né? Filhinho da mamãe, voltar para casa da mamãe. E eu fui bater, peguei minhas coisas, que dava em menos de uma mochila, né? Parecia aquela bolsinha do Chaves. Botei tudo nas minhas costas, fui para casa da mãe. Cheguei, bati na casa da mãe, perto de 1h da manhã. A mãe atendeu, cabelo daquele tamanho, daquele jeito. E eu falei, ó, mãe, voltei para casa. E a mãe falou assim, qual casa? Eu falei, como qual casa, mamãe? A minha casa, né? 17 anos eu tinha, mais ou menos, para 18. Eu falei, a minha casa. Ela falou assim, não, essa casa aqui não é mais tua. A tua casa é a casa onde tu pegou uma menina, tu tirou da casa da mãe dela, do pai dela, uma menina de família. Eu te avisei quando tu queria casar, essa casa aqui não é mais tua, volta para tua casa. Aí eu volto, pastor Igor, pastora Babi, eu volto para casa, bato agora na porta da minha casa, a Tamara abre daquele jeito, né, que vocês mulheres sabem como ela estava, e voltando, ela fala assim, o que tu quer aqui? Eu falei assim, Deus falou comigo, era para eu voltar. Então, isso aqui começa assim a nossa história de relacionamento. Quando nos convertemos, aceitamos Jesus, e Deus começou um processo absurdo de transformação na nossa casa e sempre trabalhando no nosso relacionamento. O que eu quero dizer para você que nos assiste, você que talvez se identifique com algum desses, temos outras histórias, mas... Pode falar. Só, sabe aqueles desenhos, né, ou programas que têm experiências e aí eles falam assim, crianças, não façam esse caso que é muito perigoso. Então, essas histórias não é para que você repita aí, porque esses dias o meu excelentíssimo contou essa história no púlpito para contextualizar a palavra. No outro culto, estou chegando eu na igreja, chega uma amada e fala assim, pastora, eu fiz que nem tu fez com meu marido e deu certo. E eu disse, o quê? Ela disse, sim. O meu marido foi sair de casa, eu chutei todinho o carro dele e ele não saiu, ficou em casa. Eu disse, não, mas não é para fazer dessa forma. Eu disse, aquilo era em outro tempo, nós não conhecíamos a palavra. Então, as nossas histórias aqui é para edificar a sua vida, para dizer que Deus é poderoso, que Ele restaura, mas que você não faça como nós fizemos, e sim como nós temos feito, que é nos entregado a Cristo, né? Deixar Ele ser o cabeça do nosso relacionamento. É engraçado, mas na hora me deu uma aflição, né? Porque daí sai reproduzindo a parte ruim do relacionamento. É para dizer só que é possível, só isso. Só para dizer, é só para usar como exemplo de ser possível. Então, o que eu quero estar compartilhando com você que nos assiste, dizer que é um privilégio nós estarmos compartilhando de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu vou usar o texto base, a história de Abraão. Ela começa em Gênesis, né? Quando Deus chama Abraão, começa em Gênesis no capítulo 12. É que quando Deus ele chama Abraão, ele fala, ó, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu lhe mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão sai, né, da sua terra, só que ele não abandona a sua parentela, né? A Bíblia diz, deixa bem claro que Abraão leva Ló com ele, né? E esse levar Ló com ele tinha um significado, né? Não era apenas um sobrinho, porque o pai morreu, né? Tinha um apego emocional, né? Um apego cultural também da época. Que ele era meio que passou a ser filho de Abraão, mas a grande verdade é que, independente do apego, independente daquilo que representava culturalmente na época, a verdade é que ele não era para estar ali. E esse estar ali de Ló começa a trazer grandes prejuízos para aquilo que Deus tinha na vida de Ló, para aquilo que Deus tinha na vida de Abraão, na vida de Sara, da sua família, e traz grandes prejuízos também para a promessa que Deus tinha para aquela casa. Então eu já começo, talvez, edificando a sua vida, partindo exatamente desse princípio. Nós entramos hoje em um ambiente, e nós vivemos isso principalmente no nosso meio, né? No meio religioso, no meio da igreja, é que a gente entende que adultério é quando uma das partes, ou um dos envolvidos do relacionamento, ele tem uma outra pessoa. E eu quero dizer para você que não é. Adultério também é quando existe mais de uma pessoa no relacionamento que era para ter apenas duas pessoas.
E o que acontece aqui é exatamente isso. Então, a gente passa por isso várias vezes. Um dos maiores problemas que hoje casamentos enfrentam é não ser um casamento apenas a dois. Um casamento onde existem mais pessoas reunidas, né? Onde existem mais pessoas presentes, aonde é impossível, e eu repito e trago ênfase a isso, impossível um relacionamento ele viver tudo aquilo que Deus deseja que ele viva quando existem mais de duas pessoas envolvidas. Isso pode ser mãe, isso pode ser pai, isso pode ser sogro, isso pode ser sogra, isso pode ser aquele irmão distante que, de forma errada, né? Minha esposa fala muito bem sobre isso, de forma errada, tu assumiu um papel que não é teu, né? A grande verdade é que dentro daquilo tudo que você está vivendo, o pior inimigo que você enfrenta hoje não é Satanás. O pior inimigo é quando você faz de Deus o teu pai e teu inimigo. Ah, mas é possível fazer isso? Sim. Quando você luta contra aquele que deseja te abençoar. Então, o que eu quero deixar para você com uma mensagem, você que nos assiste, é que depois que você casou, tudo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida passa primeiro pelo teu relacionamento. Exatamente isso. Tudo aquilo que Deus deseja fazer na tua vida passa primeiro pelo teu relacionamento. Nós insistentemente oramos pedindo que Deus faça, e por isso que eu e a minha esposa, né, debaixo de uma orientação do Bispo Flori, que é o nosso grande incentivador, pessoa que tem nos alçado, tem acreditado em nós, pessoa que trabalhou e restaurou a nossa casa, o Bispo Flori, uma das pessoas que ele trabalhou para restaurar a nossa casa. E uma das coisas que a gente acredita demais e quer estender isso à sua vida que nos assiste. Tudo aquilo que Deus deseja fazer na tua vida passa pelo teu relacionamento. E não está aqui diante daquilo que você quer, nem diante daquilo que Deus prometeu. Está diante daquilo que o teu relacionamento, pastor Igor e pastora Babi, suporta. Não está ligado ao que eu quero, está ligado àquilo que o meu relacionamento suporta. E a pergunta é, aquilo que você tem pedido para Deus, o teu relacionamento suporta? Porque se não suportar, Deus não vai fazer. E ele não vai fazer não porque não quer, ele não vai fazer também no ambiente de punição, ele não vai fazer puramente por amor. Eu estava, para vocês entenderem isso, eu fiz um retiro de homens aqui no final do ano passado, juntei todos os homens, e daí no retiro tu tem uma liberdade maior, né? As mulheres não estavam presentes, depois eu falei isso num culto também, mas eu perguntei para todos eles, quem aqui tem promessa da parte de Deus? Quase todos os pastores levantaram a mão. Eu falei, quem aqui tem promessa de uma empresa, de você empreender, de você crescer na sua profissão? Quase todos levantaram a mão. Aí eu perguntei assim, e quantos de vocês pode ter 4 secretárias bonitas na sua empresa? Aí, as mesmas mãos não levantaram. O número diminuiu relativamente. Aí eu falei, vocês estão vendo por quê que Deus não abre, não abençoa, não abre a porta para essa empresa? Não é que Deus não quer, é que Deus não pode. O teu caráter e aquilo que é o teu casamento não suporta o que o próprio Deus quer fazer. E aí que eu abro parênteses. Isso aqui, pastores, e você que nos assiste, é exatamente lutar contra Deus. É você desejar algo que Deus quer dar, mas Deus não pode dar. Aí Deus fica tendo que fechar a torneira, porque o meu relacionamento não suporta, né? E é o que as pessoas não entendem, e eu falo, e eu minha esposa fala isso muitas vezes. Se Deus é meu pai, amém? Você que está em casa, Deus é teu pai. Deus é pai da sua esposa também, não é? Então, Deus ele é teu pai e ao mesmo tempo é teu sogro. E sendo ele teu sogro, tem coisas que ele sabe que você faz e a sua esposa não sabe, ou contrário, a esposa da mesma forma. Ele sabe de todas as coisas. Se ele é pai da minha esposa, ele é meu sogro. E tem coisas que Deus não vai me dar, porque ele sabe que se ele me der, vai entristecer a filha dele. Então, o que Deus fica fazendo? Deus fica segurando. Pode orar, pode fazer a campanha que tu quiser,
pode, se a campanha não for para trabalhar esse relacionamento para que possa suportar o que Deus deseja fazer, esquece, não vai acontecer. O que eu vejo hoje no meio da igreja, de um modo geral, no meio das pessoas, é que eles não valorizam o canal que é o pré-requisito para Deus fazer o que deseja, que é o casamento. E é uma coisa assim que nós comentamos muito, né, dentro de aconselhamentos que chegam para nós, é que o ser humano, a tendência do ser humano nunca é olhar para si. Eles não fazem este movimento. E debaixo disso que o Duda comentou, né, sobre não estar preparado para receber. O que acontece aqui? As pessoas acabam culpando Deus. Deus, ou até o usam como justificativa. Não era o tempo de Deus. Deus não quis me abençoar. Os jargões os mais bonitos possíveis. Deus, ele tem uma bênção maior. Porque as pessoas ficam se escondendo exatamente atrás disso. Mas esquecem daquilo que está na palavra. Quando Deus fala que a salvação é individual, a transformação também ela é individual. Só que nós estamos sempre com os nossos olhos atentos ao outro, para culpar o outro, para achar desculpa no outro. E as pessoas usam muitas vezes até Deus como desculpa. Deus não quis, não era tempo de Deus, Deus tem coisa melhor. Por quê? Porque quando ela faz esse movimento de olhar para ela descobre coisas que ela não gostaria. Então, enquanto eu mantenho os meus olhos em Deus, culpando Deus por aquilo que não acontece, ou por aquilo que eu estou, que eu quero receber, eu não olho para aquilo que eu preciso transformar. E quando nós falamos de relacionamento, o relacionamento é aqui. Não pode ter mais pessoas envolvidas, como ele disse. Então, tá com a vida travada, tá com problema no relacionamento, olha para as suas relações. Quem vocês estão carregando a mais que está impedindo você de receber aquilo que é a promessa de Deus para sua vida? Porque não tem como, fica pesado demais. Eu trabalho muito em cima disso aqui. Isso aqui foi algo que começou uma transformação no nosso relacionamento, que é um mandamento que Jesus deixou quando esteve na terra. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como quem? Como a ti mesmo. Então, se eu não me amar, se eu não me cuidar, eu não vou conseguir cuidar dele. Só que a nossa tendência é sempre externizar. Por quê? Porque nós viemos de lares abusivos, porque nós viemos de traumas, e isso tudo reflete na vida adulta. E quando nós falamos de casamento, nós somos muito bons em auxiliar e estender a mão, amar o nosso próximo. Mas quando é para amar a nós mesmos, nós temos uma grande dificuldade. E isso aqui vai interferir diretamente no relacionamento. Isso vai prejudicar. Por quê? Porque é impossível. Deus, a palavra já diz. Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Um dos frutos do Espírito Santo é o amor, que tem que estar aqui dentro. E o amor próprio, ele é digno. Ele não é egoísta. E as pessoas atribuem o egoísmo. Então é Deus, o individual, depois eu, para poder transbordar nele. E a verdade também é que é Deus na vida dele que transborda em mim também. As pessoas, elas não trabalham dessa forma, mas a transformação do teu casamento, que é tão necessária para te viver aquilo que Deus deseja que você viva e alcance, ela não começa com a transformação do outro, mas com a sua transformação. Até porque não existe capacidade minha de mudar a minha esposa. Existe a capacidade minha de mudar a mim mesmo. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, a mudança do teu casamento, Deus dizer, aí ó, tá aí a resposta, porque que a nossa vida não vai para frente. Por quê? Por causa do meu cônjuge. Não, só um pouquinho, peraí. Assuma a sua responsabilidade. Que o meu casamento mudou quando eu mudei. E o relacionamento da Tamara mudou quando ela mudou. Então, existe responsabilidade sobre a minha mudança. Então, quando a gente estava trabalhando sobre isso, eu vi uma pessoa que colocou aqui nos comentários, ela falou assim, existe uma dificuldade realmente, eu falo com o meu cônjuge, nós não prosperamos
em função do nosso casamento? Sim. Por quê? Porque existe uma grande verdade no relacionamento. A velocidade do casamento sempre será do mais devagar. Então entenda isso. Eu vou repetir para você entender isso. A velocidade do seu casamento, daquilo que você está vivendo como casal, como família, sempre será a velocidade daquele que é mais devagar. Por isso que as pessoas elas estão voltando os seus olhos para fora, quando deveriam estar voltando os seus olhos para dentro. Você pode ter um chamado lindo, Deus ele quer levar você, levantar você. A pergunta que eu quero te fazer, o teu relacionamento suporta isso? Porque se o seu relacionamento não suporta isso, Deus não vai fazer. E não é que Deus não queira, é que Deus não pode. Tá? Então, a gente precisa entender essa diferença, porque existe, sabe, pastores, algo e um entendimento muito errado no meio. Eu ouço muito isso das pessoas. Deus, ele trabalha de forma improvável, mas Deus não trabalha de forma incoerente. Deus, ele trabalha de forma improvável, mas não incoerente. Deus levantou Davi, contrariando o provável, o ordinário, o lógico, humano. Mas a gente lendo a história, a gente vai ver o porquê Deus levantou Davi. Ele, logicamente, debaixo de uma régua humana, ele não tinha os pré-requisitos que tinha Saul. Mas Saul não era segundo o coração de Deus. Davi era. Então a gente começa a entender que, não, Deus ele trabalha de forma improvável. Então Deus me chamou, Deus vai me dar uma empresa, Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai me abençoar dessa forma, e Deus trabalha de forma improvável. Sim, improvável, mas não incoerente, porque Deus é pai, e Deus é um pai prudente. E eu reforço isso. Deus não vai dar para você aquilo que o seu relacionamento não suporta. Ah, eu tenho um ministério, teu relacionamento é tão fragilizado que tu, junto com a tua esposa, não vão conseguir. Vocês são pastores e sabem disso. A gente ficar atendendo até 10 horas da noite. Teu relacionamento suporta isso? Sua esposa vai entender, ou ela está tão fragilizada emocionalmente que o ciúme dela tem um nível altíssimo de cobrança. Ela tem nela um nível altíssimo de rejeição. Será que Deus ele usaria vocês debaixo desse ambiente aqui, que provavelmente é um divórcio futuro? Deus não vai fazer. Por quê? Porque Deus ama. E Deus, no seu amor, ele não faz coisas que ele deseja fazer, mas nós ainda não estamos preparados para receber, né? Aí, em cima daquele texto que fala de que os discípulos estão indo orar, né? E tem um coxo, tem uma pessoa pedindo esmola. E a Bíblia diz que eles estão indo e ele olha para eles desejando receber a esmola. E a Bíblia diz que eles olham e falam assim, ó, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta e anda. A pergunta é, o que o coxo queria? Ele queria esmola. Agora, o que o coxo precisava? Levantar e andar. Porque às vezes, aquilo que queremos não é aquilo que precisamos, pastores e quem nos assiste, né? E se Deus nos dá aquilo que queremos, a grande verdade é que muitas vezes isso que ele está nos dando nos permite ficar no mesmo lugar. E Deus não quer que a gente fique no mesmo lugar. Porque se ele recebe esmola, no outro dia ele ia voltar pedindo o quê? Esmola. O que Deus deu para ele? Deus deu para ele algo que tiraria ele do lugar que ele estava. Porque a grande verdade é que Deus quer que a gente avance. A gente continue buscando, crescendo, avançando. Agora o nosso relacionamento precisa sustentar isso. E eu continuo no texto, se vocês querem abrir o microfone, falar alguma coisa. Eu estou impactada aqui. Vocês estão muito usados aí nessa área mesmo. Já está falando conosco também. Já está falando conosco. Muito, muito. Acabei de falar com o Igor assim, meu Deus, isso explica tanta coisa. Quando a gente senta com algumas pessoas, as pessoas começam a dizer normalmente, minha vida financeira não está indo para frente, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Quando chega na vida financeira, eu pergunto, tu é dizimista? Eu sou dizimista. Tu é ofertante? Eu sou. A terceira pergunta é, como é que está o teu casamento? Uau! Sabe? E é bem sobre isso. Né? Porque eu e minha esposa, nós éramos dizimistas, ofertantes, cuidávamos de pessoa.
e em muitas áreas a vida não avançava. Aí um dia a minha esposa chegou a Tamástica e falou assim, ó, eu não aguento mais a vida que a gente leva. Então, eu vou cair para dentro para entender o que está acontecendo. Foi quando a gente começou a encontrar respostas. Não que, porque a gente culpa, Deus não me ouve, eu não sou merecedor, tudo mentira, tudo engano. Por Deus te ouvir que ele não dá o que tu quer, né? E ela começou a encontrar essas respostas aqui. Ela falou assim, eu achei. O problema é que o que a gente está pedindo, a gente não está preparado para receber. Nosso relacionamento não suporta aquilo que o próprio Deus deseja fazer na nossa vida, né? Então a gente segue aqui na vida de Abraão. A Bíblia diz que no primeiro momento Deus diz para Abraão o que ele vai fazer, mas Deus não diz para onde Deus ia levar Abraão. Por quê? Porque tinha um penetra no meio. Tinha alguém que não era para estar ali. A Bíblia continua a história, as coisas continuam a acontecer. Chega um momento que há um problema entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló. Então, talvez você que nos assiste está enfrentando problemas e se punindo, buscando em Deus isso como punição. Quer falar? Não. Buscando em Deus isso como punição, quando na verdade esse problema é para que você pare e comece a acertar coisas que não deveria. Acontece um problema, os dois se unem. Fala assim, ó, não tem mais como caminharmos juntos. Então, você que nos assiste, entenda, o problema muitas vezes que você está enfrentando é por não ouvir o que Deus disse. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa, os dois serão um. Se tem mais que um, não tem como se tornarem um, né? Então, o problema que você está enfrentando não é punição, não é o inimigo, é você mesmo não cumprindo um mandamento, uma direção sobre casamento. O Ló olha e fala assim, Abraão permite que Ló escolha o lugar. Ló escolhe. Qual é o lugar que Ló escolhe? Ló escolhe o melhor lugar, onde existiam campinas, onde era mais atrativo ao olhar humano, né? Aí o que acontece? Ele vai. O que Abraão faz? Vai para o outro lado, né? Então aqui há uma separação. Quando acontece separação, a Bíblia diz que Deus ele fala, eu te levarei para esse lugar. Por que Deus não falou antes? Porque Deus não queria que Ló ouvisse. Por que as coisas não estão avançando na tua vida? Porque tem mais pessoas que estão aí dentro, que não eram para estar aí dentro. Ah, mas é uma pessoa que eu gosto, ok, é uma pessoa que tu gosta. Agora tu vai confiar naquilo que Deus sabe ou no teu gosto? Porque Deus ouve coisas que você não ouve, Deus vê coisas que você não vê. Então tem pessoas que estão aí dentro desse círculo que não eram para estar. Aí Deus fala, Abraão, esse aqui é o caminho. Vai. A Bíblia diz, pastores, que eles vão. Só que a Bíblia diz, você vai encontrar isso um pouquinho mais na frente. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 14. A partir do versículo 14 de Gênesis. Você a Bíblia vai dizer que eles estavam caminhando, eles estavam no caminho, Abraão e Sara, eles estavam no caminho em direção à promessa, com sua família, só os dois, com sua família, com tudo aquilo que envolvia a sua família. E a Bíblia diz que vem alguém, um mensageiro, vai até Abraão e fala assim, ó, teu sobrinho, ele foi resgatado, ele está preso e você precisa libertá-lo. E a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 14, assim, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar todos os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e Abraão saiu com todos eles em perseguição aos inimigos até Dan. A pergunta que eu faço para você que nos assiste, se Abraão pegou todos aqueles que estavam na sua casa treinados e saiu, quem que ficou com Sara? Quem fica com Sara daí? Por quê? Porque existem situações na nossa vida que nos leva a fragilizar a pessoa que está do nosso lado. Existia aqui uma dependência emocional, existia aqui uma dependência da vida de Abraão. E essa dependência trouxe fragilidade para o seu relacionamento, porque lembrando aquilo que eu falei um pouco antes, os dois receberam uma palavra e estavam caminhando juntos. Quando um deles
tem que parar e retroceder para resolver algo, a grande verdade é que Sara também tem que parar. A vida para, o relacionamento para, porque ele parou. Porque não tem, os dois se tornaram um. Não tem como um avançar. Os dois avançam junto ou não avançam. Por isso que talvez vocês não estejam vivendo tudo aquilo que Deus deseja que você viva. Por quê? Porque ou os dois caminham juntos, ou não existe caminhada, gente. Então para de colocar a culpa em Deus, colocar a culpa na igreja, no pastor, na palavra, no inimigo. Por quê? Porque não tem nada de inimigo aqui. Você, cada vez que você para e fala assim, a culpa é do inimigo, o diabo fica endemoniado. Porque não é o diabo. Isso aqui é você não entendendo aquilo que Deus ele falou, direcionou e construiu no relacionamento de vocês. Se os dois não andam junto, entenda e anote isso. Ninguém anda. Se os dois não avançam junto, ninguém avança. Abraão para e vai até Ló, resgata Ló. E o que acontece com Sara? Nada. Ela fica parada. Por quê? Porque o relacionamento para quando não existe os dois caminhando junto. Então entenda, você casado, isso, se vocês não caminham junto. A grande verdade é que vocês não caminham. E realmente, né, um dos grandes problemas que nós enfrentamos porque parece que tudo aquilo que era externo, que era do mundo, acabou entrando para dentro da igreja. E hoje, né, com a evolução, eu vou falar para as mulheres aqui um pouquinho, tá? O que acontece? As mulheres, elas são... Até eu fiz um curso esse final de semana de microexpressão facial e a gente estuda muito essa parte aqui do cérebro, né? E ele traz ali sobre a amígdala cerebral, que é a que manda nas nossas emoções. Então tem coisas que talvez tu esteja falando, mas vai aparecer no teu rosto as microexpressões de forma diferente, porque são inconscientes, então não tem como nós manipularmos. E o que ele traz? Sobre a amígdala cerebral, o tamanho da mulher, o tamanho de um psicopata e o tamanho de um homem. E ele fala o seguinte, as mulheres, elas são muito mais evoluídas que os homens. Então, quando ela tiver algo, vai até o fundo, porque é verdade. Investiga que faz sentido. Aí eu disse pro meu marido, viu? Tá aqui a resposta que eu sempre acerto. Mas o que acontece disso? Por causa das informações, por causa da sociedade que vivemos hoje, por causa do padrão, por causa do feminismo que vem com tudo sobre as mulheres, nós estamos pressionadas pela sociedade. A verdade é essa. Então, o que acontece? A mulher acelerou. A mulher, eu odeio essa palavra, mas vamos lá. Ela se empoderou. Sinceramente, eu odeio essa palavra. Por quê? Porque isso fez com que a mulher saísse do seu papel. Então, elas odeiam, né? As mulheres hoje em dia, elas não gostam dessa palavra sobre papel, né? Ah, a mulher pode ser o que quer, a mulher pode fazer o que quer, a mulher isso, a mulher aquilo. Só que a mulher, com isso, ela acaba fazendo funções que não são dela. E hoje em dia as mulheres estão sobrecarregadas, estressadas e não sabem por quê. Por quê? Porque estão fazendo o papel do homem. Porque foi isso que elas foram buscar. Igualdade dos homens. Então eu posso fazer tudo que o homem faz. Ela pode fazer, mas não deve. Isso aqui tem uma grande diferença. Não é sobre capacidade, né? Exatamente. Não é sobre capacidade. Tem coisas que, por exemplo, na questão da administração, isso que eu sou formado em administração, mas a Tamara, ela tem uma administração absurda, mas não é papel dela. Questão financeira é meu papel. Eu sei lidar com um cartão que vai vencer amanhã de 15 mil. A Tamara não sabe. Ela não fica bem, isso sobrecarrega ela. Ela tem função administrativa absurda, mas não é responsabilidade dela. Então, o que ela assumindo esse papel que não é dela, ela acaba assumindo também tudo que também não é bom para ela. E aí, viver o feminino, a mulher não é mais feminina hoje em dia. Ela vive numa polaridade que se fala muito hoje em dia, masculina. E aí acaba que elas acabam achando lindo
ser mãe solo. Isso está dentro das nossas igrejas, gente. Elas acham lindo ser o homem da casa, elas acham lindo carregar o mundo nas costas, porque elas amam o título de mulher guerreira. Eu rasguei, queimei e botei fora esse título, porque eu também já fui esta mulher. Então, o Duda, ele nunca colocou sobre mim ser esta mulher, mas diante das coisas que eu já tinha vivido, eu fui essa mulher por muito tempo. E aí o que acontecia? Eu batia de frente com ele. Eu não somava com ele, eu competia com ele. Isso aqui está dentro dos relacionamentos. E o diabo, o que está lá na palavra? Ele não precisa muito. Ele não veio para matar, roubar, destruir. É só inverter papel. O caos está instalado. O caos está instalado dentro do relacionamento. Duas pessoas despolarizadas. E o pior de tudo, quando é só o casal, ok. Mas quando entra filhos na jogada, o filho vendo a referência da mãe sendo a provedora, sendo a protetora do lar, e vendo o pai sendo o que ensina, o que nutre, o que é o contrário, esse é o papel da mulher, de ensinar, de nutrir, de acolher, e o do homem de prover e proteger o lar, eles vão nascer, eles vão crescer, isso aqui vai refletir na vida adulta. Por isso, essa geração está do jeito que está, insegura. Homens com 30 anos que não saíram de casa ainda. Mulheres com 18 anos que já são independentes, saem de casa, engravidam, são mãe solo. E aí, o que acontece? Eles não saindo, fugindo de casa. As crianças acabam ficando na mão de quem? De vizinhos, de parentes. E o abuso aumentou consideravelmente por causa de uma raiz. O homem e a mulher com papéis invertidos. Então, a mulher, ela não gosta dessa palavra, submissão. Mas se você soubesse o poder da submissão, você que é mulher, que é cristã, que vive debaixo desta verdade, você que não é, você também pode aplicar aí na sua vida. E você vai ver o quanto o seu relacionamento vai evoluir, vai frutificar e vai avançar em todas as áreas. Na área sexual, na área financeira, na área emocional, em todas as áreas. Por quê? Porque a mulher, quando ela consegue estar no papel dela, vivendo o feminino com leveza, fazendo o que ela foi feita para fazer, você vai prosperar. E por que elas não gostam da palavra submissão? Porque submissão, elas acham que é a mulher estar abaixo, ficar dentro de casa, lavando louça e sendo traída na rua. Gente, isso aqui é uma mentira de Satanás. Eu vou explicar para você o que é a verdadeira submissão. O homem tem a missão de prover e proteger, primórdios. Lá no início era assim. A mulher tem a submissão de fazer com que essa missão de prover e proteger dê certo. De que maneira? Ensinando, estimulando seu marido, incentivando ele, dizendo como ele é inteligente, vai dar certo, tu é bom. É isso aqui. Essa é a submissão. Submissão, em outras palavras, é entrega. E quem entrega, confia. Confia que o seu homem tem visão, direção para o lar, proteção para o lar, provisão para o lar. É isso aqui. E Deus avaliza isso. E quando ela se entrega, que ela confia, ela consegue ser leve. Porque ela passa a entregar os controles. Porque existe muito mulher controladora, que as coisas têm que ser do jeito dela, da forma dela. Ela controla o marido, ela controla os pais, ela controla os amigos, ela controla a situação, ela controla tudo. E ela não se permite ser conduzida. Submissão é se permitir ser conduzida. Pronto. Ah, mas e o homem que não tem atitude? O homem que não tem isso, que não tem aquilo? Será que ele não tem ou será que tu não deixa ele ser assim? Porque por muito tempo eu não deixei ser conduzida por ele. Agora, homens também. Homens, que também é um jargão, quase um jargão já. A minha mulher, pastor, é muito difícil. A minha mulher, ela é insubmissa. A tua mulher, ela é insubmissa, porque o grande problema, às vezes, da submissão é quando o marido, ele não exerce a sua missão. Porque a mulher, ela não tem como ter uma submissão quando não existe uma missão do marido, né? Então, o que muitas vezes acontece, e eu falo isso nas caixinhas de pergunta, em live que a gente fala, em aconselhamento, terapia de casal, é que muitas vezes não é que a mulher assumiu, é que ela precisou assumir, porque senão a família morre de fome.
Então, o que eu quero dizer para você, dentro de um contexto relacionamento, se existe alguma disfunção nesses dois papéis, como a Tamara falou, tem mulheres que têm grandes homens do lado, mas pela falta de segurança, dentro daquilo que virou estereótipo de casamento para ela, vindo dos pais, ela não confia em homem. E quando ela não confia em homem, a grande verdade é que ela assume um papel que não é dela, e ela, você mulher, passa a fragilizar o relacionamento e atrasar tudo aquilo que Deus deseja fazer. E o contrário também é verdadeiro, que é o quê? É quando o homem, ele coloca a mulher nessa posição. Que é o quê? Quando ele não toma atitude, porque não tem problema, gente, você que nos ouve aqui, a mulher trabalhar é um problema? Claro que não, a Tamara trabalha. Tem uma pessoa que ajuda ela em casa, uma bênção na nossa vida que ajuda ela aqui com a gente, e a Tamara trabalha. A Tamara toca a igreja junto comigo, a Tamara trabalha a terapia de casais comigo, a Tamara trabalha. O problema não é a mulher trabalhar, o problema é a mulher ter que trabalhar. Entendeu? Então, não é sobre o marido deve trabalhar, a mulher pode trabalhar. Entendeu? Então, é isso aqui que a gente precisa entender. Por quê que eu estou dizendo para você? Porque a polaridade no ambiente disfuncional, o que, que acontece? Ela fragiliza o relacionamento. Se a mulher está numa polarização que não é dela, a mulher passa a ser um elo da corrente fraco. Então, quando a mulher é um elo da corrente fraco, o que, que começa a acontecer? Começa a fragilizar todo o casamento, porque lembrando que os dois passaram a se tornar um. Então, não é a mulher que virou um elo fraco, é o casamento que é fraco, deixando ou retraindo tudo aquilo que Deus deseja fazer. Então, qual é a força, gente? Você que nos assiste, se possível, compartilhe essa live. Qual é a força que um relacionamento tem? É a mesma força que uma corrente tem. Qual é a força de uma corrente, Pastor Igor e Pastora Babi? É a força que tem o elo mais fraco. Então, a força do elo mais fraco é a força da corrente. A força da polarização ou da pessoa mais fraca do relacionamento é a força do relacionamento. E aqui se encontra a resposta por que muitas coisas vocês não estão vivendo, você casal em Deus. É justamente por isso. Porque a força do teu casamento é justamente o elo mais fraco dele. Então vocês precisam ontem assumir essa responsabilidade, identificar todos os problemas que existem para começar a alinhar o relacionamento. O que eu diria para você, se pudesse dar uma direção, não é sobre o quanto tu quer, é sobre o quanto tu pode. Teu relacionamento deve ser o teu maior investimento. Teu relacionamento é o teu primeiro ministério. Teu relacionamento é o que permite ou não permite Deus fazer aquilo que deseja fazer na tua vida. Continuando aqui, vai lá. Antes de tu entrar na palavra, só lembrando, gente, isso aqui é muito importante. Nós estamos falando para casamentos, para relacionamentos cristãos, que acreditam que Deus ele pode restaurar, que Deus ele é o pai desse relacionamento, ele é o cabeça deste relacionamento. Nós estamos falando para casais saudáveis que têm desentendimentos. Isso que é quase diariamente a gente atende casais assim. Porém, tá? Nós não avalizamos casamentos que sofrem abuso psicológico, que sofrem abuso sexual. Isso daqui é um outro contexto, ok? Porque daí a gente começa a falar aqui e muitas pessoas, tá, e eu que apanho, tá, e o meu marido que bebe, tá, e a minha mulher que faz abuso psicológico. Isso aqui é um outro contexto, gente, ok? Estamos acordados, estamos falando para casamentos que têm brigas, que têm discussões, que não sabem por que não prosperam. Isso é a despolarização. Que existe, né, ali a inversão de papéis dentro do relacionamento, casamentos que não estão avançando e que relacionam a Deus o não avançar. E, na verdade, isso aqui não tem nada a ver com Deus, porque Deus é Pai. E Ele fala na sua palavra que nós, sendo maus, nós damos boas dádivas aos nossos filhos. Imagina Ele. Entende, gente? Então, assim, quando entrou neste contexto de abuso, seja físico, psicológico, sexual, é um outro contexto e nós não avalizamos isso, ok? Fechou? Talvez você entrou um pouquinho depois na live, mas debaixo de uma base que a gente iniciou a live, não esquecendo, se Deus é teu pai e é pai da tua esposa, Deus é teu sogro.
O que acontece muito, pastores, é as pessoas dizem assim, ok, entendi a live, entendi o conteúdo, entendi com o embasamento bíblico que vocês estão falando, que depois eu já vou encerrar com a vida de Abraão e Sara, mas a verdade é que eu não consigo identificar aonde está o problema do meu casamento. E eu quero essa mudança, eu quero isso, eu quero como é, por onde eu começo e o que eu preciso fazer para começar. Debaixo do mesmo contexto bíblico que eu passei. Deus é teu pai, Deus é pai da tua esposa. Consequentemente, Deus é teu pai e é teu sogro ao mesmo tempo. O que eu sempre falo para os casais, pastores, traga isso aqui como uma verdade. Se você convivesse com o teu pai dentro da tua casa e com o teu sogro dentro da tua casa, o que você hoje deixaria de fazer? Você falaria com a sua esposa do mesmo tom que você fala hoje? Você falaria com o seu esposo do mesmo tom que você fala hoje? Com as mesmas palavras? Você fazia com ele a mesma coisa que faz hoje? Se tratariam da mesma forma se o teu pai e o teu sogro estivessem dentro de casa? Ah, eu não trataria. Então está aqui o começo da mudança necessária dentro do teu relacionamento. Por quê? Se entristeçam ou não, a grande verdade é que o teu pai está dentro da tua casa e o teu sogro está dentro da tua casa também. E ele ouve tudo o que acontece, ele vê tudo o que acontece. E por isso ele não faz aquilo que deseja fazer. Porque ele está ali, vendo, participando, e ele sabe, não por aquilo que tu mostra na igreja, ele sabe por aquilo que ele realmente sabe. E eu vou trazer para você algo que isso aqui tem o poder para mudar a tua vida, teu ano de 2024. Deus, ele não faz na nossa vida por aquilo que a gente mostra. Deus faz na nossa vida por aquilo que só ele sabe. Não é o que tu mostra na rua, é o que tu vive dentro da tua casa, que vai avalizar você ou não Deus fazer aquilo que deseja fazer. Amém? Tudo continua aqui. Abraão sai, Sara fica esperando, Abraão vai lá, liberta Ló, as coisas voltam a acontecer. Aí tem algo que me chama muita atenção, que é quase uma concordância teológica, tá? Que isso se encontra no mesmo livro de Gênesis, tá? Se encontra somente um pouquinho mais à frente, que isso está no capítulo 23, e o subtítulo é a morte de Sara. A Bíblia fala assim: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lá lamentar a morte dela. Entendo de todo o meu coração, Abraão foi o pai da fé, mas ele não foi um exemplo para nós de pai, de esposo dentro do seu relacionamento. Existe uma linha teológica, não vou entrar na linha teológica aqui, que entendem que no momento da morte de Sara, Abraão e Sara não estavam juntos. Porque a Bíblia fala que ele vai até lá lamentar a morte de Sara. E o lugar aqui é onde é a terra dos pais de Sara, é a terra dela, que na cultura da época, isso era uma desonra. Uma filha voltar para a cidade dos seus pais. Ou era uma separação, ou era um problema desse. E a Bíblia diz que Abraão foi lá lamentar a morte e chorar por ela. Tá? Pastor, tem convicção disso? Existem linhas teológicas que respaldam muito isso. Que a verdade é que no fim da vida de Abraão e Sara, existiu um grande problema dentro do seu relacionamento. E eu vou te ser bem sincero, eu entendo isso. Porque uma mulher não suportaria tudo aquilo que ela suportou. É muito difícil para uma mulher isso. Com certeza, todos os prejuízos para o seu relacionamento. Por que eu estou dizendo isso para você que dentro, talvez está assistindo a live, mas não está dentro desse ambiente igreja, né, esse ambiente cristão. Mas para você que está, o que eu quero dizer é que é possível tu ser um homem cheio de fé, mas não cuidar daquilo que é a prioridade para Deus da tua vida, que é a sua esposa. É possível você cuidar de pessoas, mas a tua esposa ser viúva de marido vivo, sabe? E eu quero dizer algo para você. Deus vai cobrar lá, porque existe... As pessoas diziam, pastor, como é que funciona o casamento cristão? O namoro cristão? E eu falei para essas pessoas assim, ó,
Casamento cristão, nós temos um período de oração, que é quando você começa a pedir a mão da sua esposa para o pai dela, né? Porque a gente não pode esquecer que o casamento cristão é justamente isso. É eu tirando a filha dele de casa e trazendo ela para minha casa, né? Então existe uma grande responsabilidade nisso. E nunca esqueçam disso. Aquilo que Deus faz na tua vida, Ele não faz por aquilo que você quer. Ele faz por aquilo que você e o seu casamento suportam. Se o seu casamento não suporta, Deus não vai fazer. Então, a tua dedicação precisa ter uma prioridade. E a prioridade está dentro da sua casa, do seu lado. Você pode chamar de cônjuge. Tá bom? Com vocês. Meu Deus, eu ficaria aqui o dia inteiro aprendendo com vocês, gente. Como vocês se conectam. Vocês se conectam muito. Gente, eu acho que eu anotei umas 7 folhas. Sério. Muito Privilégio bom. nosso. Que palavra poderosa, libertadora, para trazer um despertar, para trazer... Meu Deus, assim, vocês têm que vir aqui, vamos fazer um seminário de casais, uma palavra viva aqui, invitando a gente. Bora, Pelo amor de Deus, bora. necessário isso, necessário. Quanto mais, né, Tamara? Para cima. Isso que a gente nem entrou, escandaliza muitas as pessoas, mas não entramos na parte sexual. É. Vocês vão voltar muito aqui no Papo de Fé, gente. É um privilégio. Nossa, gente, demais, pastores. Demais, demais. Sei que nos dá um privilégio enorme mesmo. A gente tem ficado maravilhado com a palavra viva, né? Cada vez mais tem nos surpreendido, assim, né? Com o nível do time com que a gente foi inserido, né? Estamos aqui envergonhados. Que isso? O Bispão, gente... ele tem essa paternidade, uma coisa que eu admiro muito na liderança do Bispo Flori, que foi o que me fez sempre permanecer debaixo dessa cobertura e cuidado, é justamente ele não personaliza pastores, né? Nós temos uma visão, temos um DNA em nossa igreja, mas ele deixa a gente fluir naquilo que é o nosso chamado, né? Isso. E hoje, tu ter um líder desse é um privilégio absurdo, né? É acima da média, gente. É diferenciado desde o início. Ele trouxe uma ativação para o nosso casamento, para a nossa vida, para o nosso ministério também, que, meu Deus, assim, ó, Gratidão. Só gratidão, amor, alegria. A gente está muito feliz, muito realizado de estar caminhando com vocês, gente, com esse time, assim, que cada vez mais tem impactado a gente, né, amor? Tem feito a gente tem crescido muito com vocês, muito, muito, muito. A gente vê assim, né, Tamara, você falando, né, tem a sua parte técnica, né, como psicóloga, e aí como se completa, né? A parte técnica, a parte psicológica com a parte espiritual, né? Parece que já estava tudo escrito na Bíblia, mas a gente que não se ateve aos detalhes, né? Não é? Toda vez que a gente tem um entendimento técnico de alguma coisa e a gente faz uma correlação com a Bíblia, né? A gente fica assim maravilhado, né? E aí vendo vocês dois trabalhando juntos e falando e tal, dando aqui uma pincelada daquilo que vocês sabem, né? Porque vocês devem ter muito conhecimento aí por trás dessas palavras. A gente vê essa conexão em vocês como casal, né? Como afinar, eu acho que é essa a palavra, né? Afinar um casamento, um em direção ao outro, né? Eu e Babi buscamos também, tivemos as nossas dificuldades também no início do casamento, são duas famílias distintas, né? Culturas muito diferentes. A Babi é do Rio de Janeiro e nós daqui, aí toda vez que eu vou para lá eu percebo uma cultura muito diferente do sul, né? Tivemos as nossas brigas também. Desculpa só porque estão fazendo reforma no prédio, não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas tem barulho aqui. Eu sempre falava com o Duda, né? Quando eu ingressei na faculdade de psicologia, eu falava sempre para ele: a ciência veio para testificar aquilo que é divino. E Deus, antes da ciência vir, ele já falou, né? Deixou escrito na sua palavra, né?
sobre renovar a mente, né? Sobre buscar conhecimento, que o povo perece por falta de conhecimento. Eu atribuo muito isso daqui ao quê? Aqueles que não conseguem, né? Como nós muito tempo não conseguimos, que é, ok, o poder tá na palavra, ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode fazer, mas eu lendo, eu não consigo. Ok, vamos recorrer àquilo que é humano, os recursos, ao estudo, à ciência, né? Então, assim, Deus, ele preveu isso. Nem todos vão conseguir só lendo a Bíblia. Então, vamos dar a ciência, né, para a humanidade. Aí a ciência vem e testifica aquilo que Deus falou na sua palavra. Um paralelo com a medicina, né? Não tem como fugir, né? Deus, ele cura. Existem os médicos também, né? Porque a capacidade humana não é um dom de Deus. Então, não deixa de ser um milagre, né? Quando um médico, ele, na sua capacidade, ele, de alguma forma, trabalha para curar alguém, né? Então, a psicologia da mesma forma, né? A questão de nós trabalhar nos casais, também na mesma linha. Tá na Bíblia o que a gente falou, né? Então, tudo é mérito de Deus, tudo é debaixo do seu favor, da sua graça, né? É a intenção de Deus. Queremos agradecer demais, demais, demais. O pessoal tá pedindo lá sobre sexo aí. Tô vendo. Gente, vocês vão ter que voltar. Eu não vou dar nem opção. Eu já vou dizer, vocês têm que... Já vamos agendar isso para ontem. E sabe, quando vocês estavam falando, vou contar, vou entregar um episódio nosso aqui, só para ilustrar e confirmar o que vocês estão falando, né? Eu lembro de uma das nossas primeiras brigas. E assim, a gente, na verdade, a gente casou para namorar, praticamente. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano. Eu lá no Rio, ele aqui, namorou com propósito. Nos encontramos mais 8 vezes. 8 vezes, eu acho, no máximo. Antes de casar. E patrulhado, né? Por pai, por mãe, sempre acompanhado. Poucos foram os momentos que a gente esteve sozinhos. Então foi bem, e a gente já não era tão novinho mais, eu já tinha 24, ele tinha 27, né? Então já foi assim, foi uma escolha nossa, a gente escolheu esperar e funcionou, deu super certo, né? E aí eu lembro que quando a gente casou, aí começou essa primeira briga e eu, claro, bem infantil, primeira coisa, né? Você quer saber? Eu vou embora. Eu vou voltar para casa dos meus pais. Aí peguei a minha mala, aí comecei a arrumar as coisas. Sabe o que o Igor fez, gente? Você a chave na porta. Ele passou a chave na porta e sentou no sofá, para minha ira profunda, né? Ele fez isso, sentou no sofá, ficou bem relaxado. Aí eu olhei aquela porta sem chave, olhei e falei assim, o que você fez? Aí ele falou, ué, eu tirei a chave da porta. Eu falei, por que você fez isso? Aí ele, eu não sei porque você está tão nervosa, vai ter que passar a vida inteira comigo mesmo. Aí, sabe aquela vergonha? Isso é bom, o pessoal que nos assiste está ouvindo, porque eles acreditam que casamento e família de pastores é que nem a casa da Barbie, né? Comercial de margarina, né? E, gente, não é, sabe? O que a gente fala para vocês é porque nós excluímos primeiro o plano B. Não existe plano B para nós. Nós excluímos a possibilidade de não morrer juntos. E debaixo dessa escolha que fizemos, a grande verdade é que a gente tem que procurar um caminho para a solução. Então, o que a gente faz, eu e minha esposa, os pastores que você tem na sua igreja, é que eles passam para você os caminhos que eles percorreram, porque eles também estão no mesmo barco, né? Então, assim, que muitas vezes é um problema no relacionamento, é a possibilidade do plano B, porque quando tu exclui, que nem o pastor Igor excluiu o plano B tirando a chave da porta, vocês tinham que achar uma forma, senão, né, eu falo isso quando a gente fala, minha esposa, para pessoas que desejam casar, né, que provavelmente não seja o caso da maioria que está na live agora, chegou ali a bater acho 160 pessoas, é que um grande problema hoje do divórcio que eu e minha esposa nas terapias que a gente passa a ter é a expectativa. Eles entram para o relacionamento com a expectativa errada a respeito do relacionamento. Essa é a verdade. Sabe, eu e minha esposa, a gente nunca fez isso, pastores, nunca fez isso. Eu nunca casei ninguém para fazer sexo sem o peso do pecado. Nunca casei ninguém. Porque casamento é muito mais que sexo. Então, quando a pessoa vem falar comigo e com a minha esposa, ó,
a gente quer casar. Eu falei, por quê? Porque a gente errou. Eu falei, vocês vão errar 2 vezes? É bem isso, Sabe? meu Deus. Porque entrar para um relacionamento diante de Deus para abrir mão de um erro é errar 2 vezes. Então, hoje, uma das maiores causas de divórcio é a expectativa errada a respeito do relacionamento. Eles casam para fazer sexo, né? Então, assim, ó, a gente foi, eu falo isso, a gente foi evangelizado pela Disney, né? A Bela e a Fera, aquele casamento lindo. Depois vem aquela frase, e foram felizes para sempre. A pergunta é, quem é que viu que foi? Quem é que viu se foi feliz? Porque o único filme que revela o depois do Felizes para Sempre é o Shrek. É verdade. É 2 ogros dentro de casa se evitando para se agarrar no pau, criando os filhos, trabalhando, entendeu? Então a maior causa de divórcio hoje, gente, é a expectativa errada a respeito do relacionamento. Você que ainda está em busca de alguém para viver uma vida, alinhe as expectativas. E eu quero dizer uma coisa mais forte ainda. Aquilo que talvez você aprendeu sobre relacionamento, que é a referência mais próxima de pai e mãe, talvez não seja o modelo ideal. Então você vai ter que ressignificar. Porque por mais que você repudie o que viveu na tua casa, a grande verdade é que mesmo repudiando você replica, porque está registrado aqui. Então cuidado, porque às vezes você entra dentro do relacionamento com o estereótipo de casamento totalmente errado. E isso vai gerar problema. Vai ter que fazer a terapia de casal depois aí. E uma das nossas premissas, pastores, é sempre mostrar quem nós somos. Não, nós não escondemos. Por quê? Porque a vitória do Senhor, porque foi Ele que restaurou nosso casamento, foi Ele que nos deu sabedoria, foi Ele que nos deu forças. Como tu estava falando ali no devocional, nem sempre é fácil. Casamento não é 100% todos os dias. Tem o dia mau. Tem um dia que tu não sabe por que tu fez aquela escolha, que tu falou algo que não deveria ter falado, que tu fez que não podia ter feito. Então, nós somos nós. Por quê? Porque as pessoas elas não criem essa ilusão de perfeição. Nada é perfeito. Só um foi perfeito. Esteve nessa terra e está nos aguardando. Então, não existe perfeição. Eu tinha uma bronca quando eu ia em casamento e a pessoa no final falava: você casou para fazer o seu esposo feliz. Você está casando para fazer a sua esposa feliz. Não, e o Duda traz isso nos casamentos. Tu é feliz, por isso tu casa. Entende? Porque senão a minha expectativa, como ele falou, está alinhada de forma errada. E a gente faz isso tudo na vida. A gente cria expectativa no amigo, a gente cria expectativa no trabalho, a gente cria expectativa na igreja, a gente cria expectativa na vida dos pastores. Não crie expectativa. Porque elas podem vir carregadas de emoções. E isso vai fazer você se complicar na sua vida. Se frustrar, né? Até porque deve estar no Senhor. É verdade. Até porque a gente só transborda aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente carrega. Você só vai fazer o outro feliz se você estiver feliz. Se você estiver suprido, né? Você só vai transbordar o amor se você se amar. Não tem como. Como é que você vai? Se você está vazio, vai transbordar o quê? Verdade. E eu percebo bastante a abertura, né? Que as pessoas precisam nos dar de estar ouvindo e estar aptas a aprender, né? Hoje, assim, eu tenho desafiado o povo a anotar as palavras. Anotar, eu tenho estimulado bastante, tenho falado bastante a respeito disso na igreja. Anotar, porque hoje, por exemplo, terça-feira não foi diferente, né? O pastor Marcelo também arrebentou, assim, prega com uma graça, assim, muito gostoso de ouvir. Também. Bispo Roberto, um amor, né, também de pessoa. E vocês usados aqui na área do casamento. Então, eu tenho estimulado as pessoas a anotarem para que elas possam aprender as coisas, né? Vocês estavam falando da área das finanças e é uma coisa que eu creio que Deus tem me usado bastante nessa área, assim. Amém. Parece que quando eu prego a respeito de finanças, parece que as pessoas, assim, eu tenho essa impressão, né? Que as pessoas veem, poxa, que legal que foi, eu nunca tinha aprendido tanto, assim, acerca da vida de José. Eu uso bastante os sonhos de José, acerca disso e tal, falo bastante disso, mas nunca falei acerca de relacionamento, do casamento.
Então, hoje, para mim, foi um aprendizado. Uma aula, né? Uma aula. Eu sou dentista há 17 anos. Todo curso que eu faço, eu olho, nossa, cara, que legal, eu tenho algo a aprender aqui, eu vou anotar, sabe? E é mais do que anotar, eu vou trazer isso para a minha realidade e vou colocar em prática. Então, que você possa anotar, que quem não anotou, rever aí a live e anota, pega um caderno, deixa específico para isso. Amém. E usufrua da palavra de Deus. Porque eu tenho visto muita gente aí fora que não é cristão, que não conhece, mas está aplicando conceitos de Deus na vida dele e está dando certo. E às vezes o próprio cristão não está vendo isso dentro da sua casa, né? Hoje o pastor Duda falou a respeito sobre... E Abraão foi lá, né? Eu com certeza já devo ter lido isso, mas me passou desapercebido. Eu nunca ia parar para pensar que possivelmente Abraão estava longe de Sara naquele momento da morte, né? Talvez ele não foi uma referência para nós na hora. No que se fala acerca de um casamento. Resgata Ló e Ló volta, né, pastor? Ló volta a falar de novo. Exatamente. Meu Deus. Então, estar apto a aprender, estar aberto, né, a buscar novos alvos, né, no casamento, novos alvos na vida, eu acho que é sensacional. Eu tenho essa abertura, eu percebo que a Babi tem, mas às vezes a gente conversa com um, com outro e vê essa dificuldade, esse bloqueio, né, de estar teimoso naquela mesma situação. A pessoa quer resultados diferentes, mas ela não faz nada de diferente para que isso aconteça. Então, hoje, só passando aqui para te agradecer e dizer que eu e a Babi estamos precisando nos alinhar mais ainda, né? Foi top. Foi muito bom. Eu acho que a gente precisa sentar e conversar Tá mais mais pertinho um de pouco. você, nós vamos agarrar em Vamos tomar um você. café, meu amor. E aprender, estar apto a aprender. Alinhamento traz crescimento. Eu gosto sempre de dizer nos meus atendimentos, né, que o básico bem feito e aplicado dá resultado. E quando tu muda uma coisa na tua vida, tudo ao teu redor vai mudar. Tudo. Verdade. Então, é possível sair de qualquer situação a partir de uma coisinha que tu coloca em prática. O querer. É verdade. É isso, eu costumo dizer que quando a gente muda, tudo muda. Tudo muda. É bem isso. Exatamente. A gente é tão preocupado com essa questão, né? Você estava falando, Tamara, a respeito de a pessoa se frustrar. E eu e Babi, a gente vai ter que aprender a dominar isso, porque a gente carrega muito para si o problema do outro. E a gente não é Deus. Nós somos pastores que estamos abertos e dispostos a pregar, mas a gente não pode carregar, porque, gente, eu vejo a Babi, tadinha, ela tem lá 30 mil seguidores, e ela responde lá quase que um por um. Ela disse, meu anjo, não vai dar de responder, daqui a pouco tem 100 mil, 200 mil. E a igreja, a gente percebe que em pouco tempo ela tem crescido, né? E a demanda vai aumentando. Vai. Então, eu sinto até que a gente possa... Se me permitir, assim, né? Sinto de dizer Claro. isso em Deus para vocês, assim. Que é não é à toa que o bispo viu na vida de vocês, né? O bispo é um visionário. E quando o bispo nos conheceu, a gente era menino e menina ainda, né? Era bem novinhos. Mas uma coisa assim que o bispo me falou e uma coisa que eu e a Tamara nós sempre passamos assim, precisamos aprender a viver isso, sabe? É uma regra que tem, eu vi isso num filme também, parece chocante assim, né? Mas principalmente a gente, nós que cuidamos de pessoas, né? Quando eu falo nós quatro e talvez quem esteja nos assistindo também, uma das coisas que eu e a Tamara nós sempre colocamos em prática, né? Eu vi isso num filme. Esse filme eles eram mergulhadores, né? Profissionais da guarda costeira dos Estados Unidos, se eu não me engano. E chegou um momento que eles foram resgatar um barco que estava afundando e era o mergulhador mais experiente, tinha um outro menino em treinamento com ele, muito bom também. E eles foram lá embaixo no navio resgatar esse que estava morrendo. Os dois mergulhadores foram, resgataram 2 ou 3 pessoas e faltou o último. E o mergulhador mais novo, menos experiente, ele pega e começa a fazer de tudo, ao ponto de chegar e tirar o seu oxigênio e botar, né, ficar revezando.
Aí o mais experiente mergulhador viu que isso estava acontecendo e viu que estava diminuindo, né, o oxigênio, que os dois iam morrer. Aí o mergulhador mais experiente tira o oxigênio da pessoa, coloca no mergulhador, pega ele, puxa para cima e deixa a pessoa lá embaixo. E eu fiquei intrigado com aquilo, né? Eu digo, pô, mas ele tá ali para salvar vidas, né? E quando esse mergulhador mais novo ele volta à superfície, ele chega no mais experiente e fala assim, ó, tu é maluco? O que tu fez? Tu vai deixar uma pessoa morrer? Tal. E começa a botar a boca no experiente, pega o experiente, sacode assim. O experiente olha para ele e fala assim, vou dizer uma coisa para ti. Quantas pessoas tu ainda vai salvar com a tua vida? E quantas pessoas ele iria salvar com a vida dele? Eu não matei alguém. Eu escolhi alguém para ficar vivo. E na escolha de alguém para ficar vivo, eu vou escolher aquele que ainda vai salvar muitas vidas. Então, uma regra que eu e a Tamara temos para o nosso Ministério de Casais, que é muito difícil, gente. É muito difícil, sabe? Porque a gente luta, o nosso inimigo é o divórcio, né? A gente sabe, eu sou filho de pai separado, eu sei o que um filho sofre com o divórcio, né? Então, o que eu e a Tamara a gente tem como regra no nosso ministério é: não tenta me matar enquanto eu estou tentando te salvar. Porque o meu casamento, ele vale muito. Que nós vamos cuidar de muitos casamentos ainda. Então, estendo essa palavra, né, esse slogan, esse tema, não sei o que você pode chamar, para o relacionamento de vocês, para o ministério de vocês. Porque vocês ainda vão cuidar de muita gente, né? Então, assim, vocês não podem morrer, gente. Sabe? Vocês não podem morrer. Tá bom? Que coisa linda, gente. Obrigada. Amém. Posso pedir só para vocês orarem pelos casais, pelas famílias, pelas pessoas que estão aqui na live, só para a gente finalizar. Eu sei que a gente passou um pouquinho no tempo, mas olha, eu ficaria o dia todo mesmo aqui ouvindo vocês. E pedir só para a gente finalizar com uma oração. E já muito grata Muito por obrigado, vocês foi excelente. terem vindo aqui. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor, e dar glórias e honra a Ti, porque tudo veio de Ti, Senhor. E nós sabemos e temos a certeza, Deus, que sem Ti nada disso, Senhor, seria possível. Em nome de Jesus, Senhor, também quero orar por essas famílias que aqui estão representadas por essas pessoas que estão online. Quero te agradecer, Senhor, pela vida da pastora Babi, do pastor Igor. Que o Senhor, Pai, abençoe eles poderosamente. Que o Senhor dê graças a ele, Deus, para que eles possam, Deus, fazer ali, cumprir com o seu chamado, Senhor, cuidar de vidas, mas entender que em primeiro lugar é ele, Senhor. Em nome de Jesus, e que as ovelhas, elas são tuas, elas não são nossas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Deus, muito obrigada por esta manhã, muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui, obrigada, Senhor, pela oportunidade, obrigada pela vida dos pastores, obrigada pela vida, Senhor, do Bispo Flori, Senhor, que nos permite, Deus, tudo isto daqui, Senhor, pela vida da Bispa Suzy, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, meus amigos, muito, tá? Amém. Vocês também, gente, vocês são bênção demais. Amém. Beijo. Vamos nos encontrar aí em breve. Muito. Tchau. Uau, gente, que live foi essa? Que live. Poderosa, né? Ó, não deixem de anotar. Faz um favor para sua alma, para sua vida. Compre um caderninho. Pelo amor de Deus, um cadernão, se for possível. E anota. Anota, gente, o que o Senhor tem derramado, as chaves que o Senhor tem entregado aqui no Papo de Fé, olha, são poderosas e vão abrir portas de bênção na tua vida, na tua história. Que Deus continue abençoando vocês, tenham um dia de paz, de vitória, de grandes conquistas, um final de semana poderoso. Você que já voltou a trabalhar, que o Senhor te dê, meu Deus, graça, força, ousadia, coragem. Você que ainda está de férias, está no finalzinho das férias aí, desfrute com a sua família, mas não perca nenhuma gotinha do que você tem recebido em Deus. Tá bom, gente? É isso, né? Anota.
Anotem, terça-feira estamos de volta com mais Papo de Fé, dando continuidade ao nosso Profetizando o Favor de Deus sobre o seu ano de 2024. Uma sequência de lives aí com os nossos pastores aqui da Palavra Viva. Você tá vendo que time? Gente, olha que time. Não perca. Vamos ter que correr atrás, vamos ter que correr atrás. Estamos muito felizes e honrados de estar nessa família e você faz parte de tudo isso. Então vem com a gente, receba de Deus aí, no nome de Jesus. Beijo, gente. Beijão. Até Tchau, terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.